Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, gente, hoje a gente vai estar aqui para discutir outro AVA, tá? Que aí o tema principal é sobre o SUS, né? E as 2 décadas de existência dele, né? O SUS hoje, ele tem 31 anos, tá? De existência. E sobre os avanços e as dificuldades, né? Tanto que as dificuldades, desculpa, tanto as dificuldades que ele teve, principalmente na sua implementação, no início da sua criação, tá? A gente vai citar um pouquinho e como ele fez para superar elas, né? E aí a gente busca trazer as dificuldades que nós temos hoje, né? Hoje em dia, principalmente no meio de uma pandemia da Covid-19, certo? Então vamos lá. O SUS ele foi criado, né, gente, em 1990, através das leis orgânicas de saúde, que é 8080/90 e 8142/90. Essas leis, elas demonstram como é que o SUS vai funcionar, né? Quais os seus princípios. Aí eu pergunto, vocês lembram quais são os princípios básicos, né, do SUS, hierárquicos do SUS? Que aí a gente tem universalidade, que vamos garantir atendimento a todos os indivíduos, independente de sexo, raça, idade, afins. Nós temos a integralidade, que a gente vai prestar essa assistência de forma integral, né? E a gente tem a equidade. São os princípios hierárquicos do SUS, né? São os 3 pilares que compõem o SUS, né? Que a equidade, gente, ela está relacionada a prestar assistência àquele indivíduo de acordo com o que ele necessita, tá? De acordo com o que ele precisa. Então, mediante isso, né? O SUS hoje estando com 31 anos de criação, ainda não está no seu melhor momento, ainda temos muitas dificuldades, né? E vale ressaltar, gente, que quando o SUS foi criado, ele foi criado mediante algumas dificuldades da população naquela época. Eu não sei se aqui vocês lembram, mas aqui é uma imagenzinha que traz referência à revolta da vacina, certo? Que foi quando a gente tinha na época de de Oswaldo Cruz, era de Oswaldo Cruz a implementação de medidas sanitárias, né, de forma bem agressiva, de forma bem imperativa, né? Até mesmo o estopim da revolta da vacina foi o início do processo de vacinação, que ocorreu de forma obrigatória, sem nenhuma conscientização à população, sem nenhuma explicação, até mesmo com o uso das Forças Armadas, para que a população ela pudesse estar se vacinando de forma obrigatória, né? Mas deu também, não foi somente o processo de vacinação, foram as medidas sanitárias implantadas na época, né, em que houve uma varredura dos centros da cidade, um acúmulo de lixos nas periferias, né, um processo de adoecimento muito grande nas periferias, um controle maior dos portos, né, principalmente de medidas higiênico-sanitárias nos portos, para evitar a transmissão de doenças, certo? Porque nessa época já se tinha uma noção de que as doenças eram transmitidas através dos portos, tá? Mais na frente a gente teve a reforma sanitária, né? Que eu não sei se vocês lembram. Reforma sanitária. Que ela buscava melhorar as condições de saúde da população, né? Basicamente isso. Existia uma dicotomia muito grande no atendimento à saúde, existia um acesso extremamente precário, só se tinha acesso aos serviços, né, e atendimentos em saúde. Os indivíduos que estavam trabalhando, né, a gente chegou nessa época. E passamos por essa época que os indivíduos trabalhavam, né, e em que só tinha acesso a essa população que tinha um retorno financeiro para a sociedade, né. Então, a partir daí, da reforma sanitária, a gente teve
a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente teve a Constituição, né, ou a formulação da nossa Constituição Federal, de 1988, e, consequentemente, a gente teve a criação das Leis Orgânicas de Saúde em 90, né, em 1990. Então, desde a Constituição Federal, já se vinha discutindo que a saúde como um direito de todos, tá? Principal frase, uma frase bem discutida, que a saúde passaria a ser um direito universal, tá? E que era de obrigatoriedade universal. E que era obrigatoriedade do Estado garantir essa saúde. E aí começa o primeiro desafio dentro da saúde, dentro da implementação do Sistema Único de Saúde, que foi trazer essa responsabilização também para a União e principalmente para os municípios. Porque até então, se a saúde era um dever do Estado, então o Estado que respondesse por todo o processo da saúde. E não era assim. Cada um ele tem sua coparticipação, tem sua responsabilização, até porque passou a se ter após as legislações, né? E após a implementação das normas operacionais básicas, eu não sei se vocês lembram das NOBs, lembram? 01, 96, 93, 94, 96, 2001 e 2002, se eu não me engano. Então, as NOBs, elas começaram a implementar e a regulamentar a gestão do SUS. Dentre essa gestão, a gente passou a ter uma gestão tripartite, né, que é a Comissão Intergestora Tripartite, a bipartite e a regional, né, e passou a trazer essa responsabilização para os municípios, né, ou seja, cada gestor passou a ter suas responsabilidades bem definidas. E isso ajudou bastante a implementação do SUS, né? As normas operacionais básicas, as normas operacionais de assistência à saúde, que é a NOAS, então ajudou bastante a superar alguns desafios que se tinha nessa época, né? Principalmente nessa assistência dicotômica e na parte de gestão. Não tem SUS se não tiver gestão, se não tiver recursos financeiros e humanos para garantir esses serviços de saúde, certo? Aí, gente fica se questionando, né? Que foi um dos principais desafios do SUS nesses 30 anos de vida, foi em como organizar em um país em desenvolvimento, tá? Com tanta desigualdade, com tantas contradições, um sistema universal de saúde centrado em valores como igualdade, democracia, justiça social, equidade, tá? Então, é assim, uma dificuldade muito grande tentar implementar, principalmente porque nós temos as classes, né, muito desiguais, as classes sociais, socioeconômicas são muito desiguais. Então, a gente tem uma grande dificuldade na implementação de um sistema que vise uma equidade, que vise uma integralidade, que vise a universalidade, que vise uma justiça social. Tá? Algumas medidas foram feitas, né? Então, tivemos aí tanto a implementação como o aperfeiçoamento, né? Voltado para a redução da mortalidade infantil em todo o país, a criação, implementação e aperfeiçoamento contínuo até hoje da Política Nacional de Imunização, a implementação da Estratégia de Saúde da Família, né? Da atenção primária, da vigilância epidemiológica e sanitária, né? Uma política de assistência farmacêutica, de transplantes, a criação do SAMU, uma política de AIDS, uma reforma psiquiátrica, mudando aí todo tipo de atendimento psiquiátrico, né? Buscando principalmente inserir o cidadão dentro da sociedade novamente, o combate ao uso do tabaco, o aumento de campos de pesquisa e de inovação,
a implementação de outras políticas, né? A transformação de políticas em programa, a transformação de programas em políticas, né? Que nós tínhamos aí logo no início programa de atenção à saúde da mulher, e hoje nós temos políticas de atenção integral à saúde da mulher, à saúde do homem, à saúde do idoso, à saúde da criança, à saúde do adolescente, a implementação do programa de saúde na escola, que apesar de estar sendo implementado em algumas localidades de forma errônea, né? Mas tem o programa lá, né? E está sendo implementado. Então, assim, foram esforços que permitiu que o país ele passasse a construir uma rede de cuidados, uma rede de assistência, que hoje atende a população, né? Não na sua integralidade ainda, não da sua melhor forma, né? no seu melhor momento, mas ainda temos esse atendimento, né? A maioria da população brasileira. E buscou, né, com essas implementações, com essas atividades, com esses aperfeiçoamentos, né, e essas atualizações, buscou reduzir as iniquidades, buscou reduzir as desigualdades, principalmente as desigualdades voltadas aos serviços de saúde. A gente tem também a implementação do programa da educação em saúde, que é extremamente importante, principalmente tanto para aperfeiçoar os recursos humanos que trabalham dentro do sistema, mas principalmente para conscientizar a população sobre aquela patologia, sobre as formas de prevenção, né? Nós temos aqui os determinantes em saúde que estão aí em alta, seu uso, para quê? Saúde, desculpa. Nós temos aí os determinantes em saúde que nos ajudam a identificar fatores de risco que podem estar proporcionando o desenvolvimento daquelas doenças, né? Nós temos uma transição de doenças infecto-contagiosas para doenças crônicas e, com isso, houve até a criação de uma rede de saúde, uma rede de atenção à saúde voltada para essas doenças crônicas. Então, assim, nós temos avanços, né? Aos poucos, com dificuldade, mas nós temos avanços que vão tentando, né, garantir à população uma menor desigualdade e vão tentando garantir à população o acesso, né? Que eu acredito, né, que foi a maior conquista desses 30 anos de SUS, né? Dentre essas conquistas, nós temos que foram conquistados nesses 30 anos inovações institucionais, descentralização da assistência, participação social, consciência do direito à saúde, uma melhoria de recursos humanos, né, uma melhor qualificação dos recursos humanos e a implementação de tecnologias em saúde. Principalmente essa descentralização ajudou bastante, principalmente ao Estado, né, porque puxou o município para sua responsabilidade, né, e essa responsabilidade também financeira. Se nós temos aí 3 gestores, nós temos 3 gestores que contribuem financeiramente para o SUS, tá? Essas inovações institucionais, né, as formas de atendimento, a divisão do atendimento. Eu não vou centralizar todo o meu atendimento num único hospital, numa única instituição de saúde. Eu tenho uma divisão desse atendimento em níveis, levando em consideração a densidade tecnológica que a minha população precisa, né? Que aquela população precisa naquele momento, dispondo de recursos materiais e de materiais novos e de recursos humanos capacitados para atender essa população.
Mas dentre essas conquistas de 30 anos, eu ainda acredito que os pilares, né, as principais conquistas implementadas nesses 31 anos de SUS foram o aumento do acesso aos serviços de saúde, que é extremamente importante, que a população ela tem acesso a esses serviços, e a gente tem isso muito através das equipes de saúde da família, das unidades básicas de saúde, que estão lá dentro daquela comunidade, garantindo acesso, apesar de forma assim ainda meio, como que eu posso dizer, ainda não de forma integral. É tanto que mediante a forma, né, de pagamento, a gente tem aí que algumas unidades básicas de saúde, elas recebem uma gratificação quando elas funcionam em horário que não seja comercial, né? Quando elas têm aí uma equipe que vão funcionar sábado ou domingo, que vão funcionar, por exemplo, das 5 às 7 da noite, né? Nesse horário em que teria um maior acesso, né? Teria uma maior procura da população aos serviços de saúde, né? Até porque esses serviços primários de saúde são extremamente importantes para o acompanhamento desse indivíduo, para a promoção de saúde e para a prevenção de agravos. Então, eu vou identificar, né, através dos determinantes sociais de saúde, através dos sistemas de vigilância, eu vou determinar qual seria a possível patologia que aquele indivíduo ele vai desenvolver e começar a prevenir, né? Começar a tentar implementar ou mudar os hábitos de vida desse indivíduo para hábitos mais saudáveis, hábitos que venham proporcionar uma melhor qualidade de vida, tá? Da população. E a criação e implementação das redes de atenção à saúde, né? As redes de atenção à saúde, gente, são as redes cegonha, a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção às urgências e emergências, a rede de atenção aos indivíduos com doenças crônicas e a rede de atenção às pessoas deficientes, né? Então, nós passamos a ter atividade em rede de saúde. Cada rede vai ter seu componente, né, que vai compor essa rede, que vai estruturar essa rede. A atenção básica, estratégia de saúde da família, ela encontra-se em todas as redes, né? E em cada rede também terá serviços específicos, como na rede de atenção psicossocial, a gente tem os centros de atenção psicossocial, né? Que vai garantir esse acompanhamento a esse indivíduo. A gente tem a substituição, né, através da reforma psiquiátrica, a gente tem a substituição dos hospitais psiquiátricos por residências terapêuticas, né? Então, assim, é um avanço muito grande, né, na saúde, na assistência à população. Porque os hospitais psiquiátricos, né, utilizavam como medidas de assistência, de tratamento, eram opções terríveis, né? Era choque, era cadeira elétrica, enfim. Não era uma assistência à saúde. A gente tem, por um exemplo, dentro das redes de urgência e emergência, a gente tem o SAMU, a gente tem as centrais de regulação que vão regular o acesso à população a todos os serviços mediante a gravidade de cada um, tá? A gente tem nas redes de atenção à deficiência, né, os indivíduos com deficiência, a gente tem a criação de centros de reabilitação, criação e implementação de centros de reabilitação para auxiliar esses indivíduos na sua reabilitação, quando sair do hospital, quando receber alta ali da média e alta complexidade, esse indivíduo que vai continuar, que vai precisar de fisioterapia, por exemplo. Né? A gente tem a assistência domiciliar, a gente tem o atendimento de indivíduos qualificados, né, em casa para aqueles cidadãos, para aqueles usuários do sistema que não podem sair. Então, assim, através disso, através da implementação, né, criação, implementação e aperfeiçoamento das redes, a gente teve um aumento do acesso, a gente teve
uma melhor garantia da assistência, né, da continuidade da assistência, e nós passamos a ter o aumento do acesso aos serviços de saúde, tá? Contudo, ainda temos alguns desafios, né? Infelizmente, apesar de 31 anos de SUS, 31 anos de gestão, toda essa gestão ela vai sendo realizada nessa tentativa e erro, né? Não vamos, por um exemplo, implementar um programa. Caso não dê certo dessa forma, a gente vai atualizar, a gente vai tentar melhorar, a gente vai tentar qualificar a minha população, e a gente vê muito isso na saúde do homem, né? Nós temos a saúde, uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, e nós temos uma dificuldade imensa de trazer os homens, né? De trazer a população masculina para os serviços de saúde. Então, assim, por que nós ainda temos isso, né? Em pleno século XXI? São desafios que precisam ser superados, né? Dentre eles, eu trago para vocês 3 tópicos de desafios, 3 vertentes para vocês analisarem, né? Fazerem uma análise crítica e responder a perguntazinha no final da aula, que são desafios políticos e a garantia da sustentabilidade política, econômica, científica e tecnológica do SUS. Como assim, professora? Gente, quanto a desafios políticos, nós temos financiamento, nós temos a articulação dos serviços de saúde, nós temos essa dicotomia, né, de serviços públicos e privados, né? Sabemos que o serviço público, o serviço privado, ele pode fazer parte do Sistema Único de Saúde, né, de forma complementar. Mas nós temos o serviço privado também como um concorrente do serviço público, certo? E as desigualdades, né? As desigualdades sociais são muito presentes, é um desafio muito grande ainda para o SUS, porque nós precisamos, por exemplo, fazer políticas, fazer campanhas com uma imensidão de acesso, né? Com uma imensidão de si. E se a população ela for ribeirinha, vocês devem atuar de tal forma. E se a população for toda de área rural, deve ser atuada de outra forma. E se a população for de área urbana, deve ser atuada de tal forma, né? E isso para toda a população, né? Muito essa adaptação. Então, nós temos aí da União disponibilidade de políticas generalistas e acaba que a gente vai tendo que adaptar na atuação para a minha população, né? Para a minha população, para o meu público-alvo, para a população que compõe aquela minha unidade básica de saúde, mediante a necessidade dessa população, tá? A diminuição do financiamento federal, levando à restrição de investimentos em infraestrutura e dos recursos humanos em saúde, né? Não existe saúde, gente, sem a parte financeira. Isso infelizmente, isso é um fato, tá? Ninguém vai trabalhar de graça. Então, há necessidade que esse financiamento seja compatível com a necessidade da minha população. Tivemos aí uma mudança no financiamento. A tentativa de implementação foi em 2021, né? Mas mediante o Covid-19 tudo mudou. Então, estamos tentando, né, como o SUS está tentando uma nova implementação, né? O SUS está tentando implementar essas novas medidas, tá? De saúde, certo? Essas novas medidas de financiamento em saúde. Então, assim, houve uma mudança, né, principalmente na atenção básica, né, na atenção primária, que, assim, existe uma divisão ainda muito grande dos funcionários. Se vai dar certo, se não vai, se essa diminuição ela é positiva ou ela é negativa, tá? Então, nós já discutimos essa mudança na forma de financiamento da atenção básica. Então, levem como base
para essa aula, né? O que foi que mudou, se foi positivo, se foi negativo. E, por fim, a desigualdade social, a desigualdade de acesso e a dificuldade da população de implementar atividades que melhorem sua qualidade de vida. Mediante as desigualdades que nós temos socioeconômicas no Brasil, fica difícil implementar medidas que melhorem a qualidade de vida. Como? Eu trabalho 8 horas por dia, né? Vamos dizer assim, né? No comércio. Eu trabalho 8 horas por dia no comércio. Saio do comércio e vou para a universidade, né? Tipo, saio de 6 horas, né? De 7 às 10 estou na universidade. De 10 às 12 fico estudando, tá? E vou dormir, né? Eu vou dormir porque no outro dia, de 6 horas da manhã, no máximo, eu tenho que estar acordado para poder ir trabalhar. Isso é uma rotina, vamos dizer assim, de segunda a sexta, sábado trabalho até 1 hora da tarde, né? E só tem sábado e o domingo livre, vamos dizer assim, que é a realidade da maior parte da população brasileira. Gente, como é que eu vou garantir uma boa alimentação, né? E como é que eu vou garantir a prática de atividade física? Se esse é o meu dia a dia. Né? E nós sabemos que universidade, estudo tem outras demandas, tá? Quem tem filho, então, final de semana é dedicação para o filho, né? Sem falar que tem que ajudar o filho na escola. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Tá? Como é que eu vou tentar melhorar ou aumentar a qualidade de vida da minha população se minha população tem essa rotina, se minha população trabalha o dia todo? E se eu, como unidade básica de saúde, como estratégia de saúde da família, ainda não me adequei às novas formas de financiamento da atenção básica e só estou lá disponível para a minha população até 5 horas da tarde, tá? Então, assim, essas desigualdades que, professora, é besteira, são poucas e tal, não são. São desigualdades que a gente consegue visualizar mesmo, a olho nu, tá? As dificuldades quanto à alimentação são enormes, principalmente agora, gente. Nós estamos vivendo uma época de alto desemprego, né? Alto nível de desemprego, uma boa parte da população mesmo passando fome e sem saber o que fazer, né? A gente sempre está, né, no meio de uma pandemia sem saber o que fazer. Então, eu trago para vocês esses 3 tópicos, né? Esses três desafios que nós ainda temos a superar no SUS, tá? Existem inúmeros outros, né? Se a gente for pensar, vamos passar o dia todo aqui falando. E pergunto, e trago também como uma proposta, a pergunta vem já, que seria como uma solução o fortalecimento do diálogo intersetorial e interdisciplinar no pensamento e na produção científica do campo da saúde coletiva, né? Que seria essencial esse fortalecimento de diálogo para que a gente possa garantir uma melhor qualidade de vida, uma melhor assistência para a minha população. Mas mediante esses 3 desafios que eu elenquei aqui para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem como futuros profissionais de saúde que estão adentrando nos serviços de saúde, que estão verificando essas dificuldades, né? Escolham um daqueles desafios e me façam propostas de superação desses desafios. Propostas de como a gente pode reverter esses desafios, reverter o quadro. Aí é isso que eu quero nas respostas de vocês. Eu escolho o desafio, aí escreve lá o desafio, tá? Ou desafio político, ou desafio de desigualdade social, ou desafio de acesso, ou o desafio de diminuição do financiamento, tá? Que aí fica até difícil a gente questionar um pouco o financiamento, mas pode-se ver já estou dando até uma dica de resposta, né? Mas se vocês pesquisarem aí, tem não sei se é uma legislação, se é uma normativa, não sei o nomezinho, se é uma lei complementar, o nome específico que dá, mas que está sendo votado para que realmente a União ela passe a ofertar 15%, se eu não me engano, do produto interno bruto, tá?
tá? Que é disponibilizado para a saúde. Eu não sei em que pé tá ainda. Né? Eu pesquisei e vi que estava para votação, mas eu não vi realmente como tá. Eu não lembro se são 15% ou são 10% efetivamente, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, que o estado tem sua cota, que o município tem sua cota, né? Então, assim, podemos aumentar a cota do município, o que é que podemos estar proporcionando, certo? No financeiro, no político ou quanto às desigualdades, tá? E assim, se vão responder, vamos reduzir as desigualdades como, certo? Eu quero que vocês desenvolvam um pensamento crítico como profissionais mesmo, tá bom, gente? Então, tá aí a perguntinha, tá lançado o desafio. Boa sorte, obrigado pela atenção de vocês e beijos, tá? Bons estudos!